Isso é um ponto positivo da área de programação. Tu pode pegar, às vezes, e trabalhar para empresas menos horas e ganhando bem. A gente ganhava uns R$4.000, eu acho, para trabalhar 4 horas. Nossa, tá ótimo, né? Mas tu tem que entender que se tu quer evoluir, tu não pode ficar estagnado. Senão isso vai voltar para te assombrar no futuro, muito em breve. Isso acontece muito no mercado de programação, né? Tu é sênior numa empresa, quer se recolocar no mercado e 10 vezes, na percepção da empresa que tu quer entrar, tu não é sênior, tu é pleno. A grande maioria das pessoas, ela cria uma expectativa de que a faculdade vai te ensinar programação de uma forma extremamente aprofundada. E a grande verdade é que muitas vezes isso não acontece, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Dev em Dobro. Eu sou Roberto Dias. Eu sou Ricardo Dias e no episódio de hoje a gente vai falar sobre nossa carreira como programadores. Então, se tu tem interesse aí de saber como é que foi a carreira de programadores que conseguiram chegar aí à senioridade, né? Que a gente está trabalhando na área há mais de 13 anos, né? Para quem não sabe, é bastante tempo. A gente já trabalhando em tudo que é tipo de empresa. Já cometemos muitos erros, mas também cometemos muitos acertos, né? Cometemos acertos, não sei se existe isso, mas a gente acertou bastante também na área. Trabalhamos em um monte de tipo de empresa, com um monte de tipo de equipes e lideramos equipes também. Então, se tu tem interesse, tem bastante experiência, né, para passar para vocês dicas do que fazer, do que não fazer. E a gente vai falar hoje sobre a nossa carreira, né, como um todo, desde o começo. Vamos contar um pouquinho da nossa história para vocês. Mas o principal de tudo isso é que vocês consigam ver, principalmente onde a gente errou, né? Que vocês não precisam errar como programadores e programadores que estão começando aí. Então, se vocês não errarem nesses pontos, já é meio caminho andado para que vocês consigam chegar aí num cargo de programador pleno, programador sênior, em muito menos tempo, metade do tempo do que a gente levou, que a gente costuma dizer, né? É isso aí. Bora lá, então. Por que a gente decidiu virar programador? Fala aí. Essa é uma pergunta, aquelas perguntas filosóficas difíceis de responder, né? Que tem muita gente que tem aquela história, né? Eu sempre tive vontade, enfim, a nossa história ela é um pouco diferente nesse sentido, né? A gente até mexia bastante no computador, né? A gente tinha um computador, jogava. Naquela época, a gente tinha computadores bem piores, né, do que hoje em dia, em termos de hardware. Mas, desde aquele tempo, a gente já tinha um computadorzinho ali, era computador de entrada ruinzinho, mas dá para jogar um joguinho, fazer alguma coisa no computador, né? Olhar a internet, né? Na época da internet de escada, que fazia aquele barulhão, tu tinha que basicamente fazer... E ainda tu só podia usar de noite, né? De madrugada, para pagar só um pulso lá. E a gente ficava nessa, tentando esconder o barulho ainda do modem para os nossos pais não ouvirem que a gente estava entrando na internet de madrugada. Mas enfim, outros tempos, né? Vocês nem devem saber o que é isso, muita gente. Mas a gente tinha esse gosto pela informática, né? De maneira geral. Mas a gente nem sabia o que era programação. A gente nem tinha nem ideia o que era programar. E a gente começou... Na verdade, quando a gente meio que se formou ali no colégio, né? A gente começou a ter que escolher uma faculdade. Então, chegou aquele momento que chega para todo mundo, que é, beleza, estou saindo aqui do colégio... Nem para todo mundo, né? Chega para quem é privilegiado e tem essa possibilidade de sair do colégio e ir para a faculdade direto, né? Ou para quem estuda bastante e passa numa federal também. Né? Então a gente acabou fazendo isso, né? Seguindo o fluxo, aquele fluxo que família, pressão da família, gente segue, né? Pressãozinha da família para saber o que tu vai fazer da tua vida. E a gente, acho que foi a nossa mãe ou nossos pais, né? Que falaram, ficam sentados no computador o dia inteiro jogando joguinho. Então, vocês podem ir para uma faculdade de... Na verdade, a gente queria fazer economia, né? No primeiro momento, a gente tinha outras ideias de faculdade, né? A gente nem pensava em programação, para vocês terem uma ideia. Até porque a gente tentou entrar na Federal do Rio Grande do Sul, que as médias para tu passar numa faculdade de tecnologia eram bem mais altas, né? Mas a gente nem fez faculdade de tecnologia... o vestibular. O vestibular a gente fez para economia. Porque a média era mais baixa para entrar. Mas a gente gostava, né, desse assunto de economia. A gente gostava também. Sempre curtiu. Mas como era uma faculdade que daria para entrar de forma mais fácil numa federal, a gente acabou, eu pelo menos, né, acabei pensando isso, né? Entrar nessa e depois talvez trocar. Depois se desse para uma faculdade de tecnologia. Mas acabou que a gente não conseguiu passar, né, na federal. Então, eu, assim, sinceramente, eu nem me lembro
se eu tinha tecnologia na minha cabeça naquela época. Tipo, eu quero ser programador, eu quero fazer uma faculdade de tecnologia. E o que acabou acontecendo, né, foi que a gente não passou na federal, nessas faculdades aí que a gente queria, e a gente viu que tinha um amigo nosso nos indicou, na verdade, um curso de programação, mas era programação de jogos, né, de games. E a gente acabou pensando, legal, né, a gente gosta de jogar, então talvez seja uma coisa interessante de se fazer, como faculdade. Só que acabou que não fechou, né? Não fechou a turma por falta de gente mesmo, assim. Acho que não tinha muito interesse naquela época. E era o primeiro... Em jogos. Era a primeira turma daquela faculdade. De jogos da faculdade. De jogos daquela faculdade. Então, É. acabou não fechando turma e não deu pra fazer. Não fechou turma, mas daí depois alguém nos falou, né, que tinha uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas nessa mesma faculdade, nessa mesma instituição que a gente estava tentando entrar. E a gente pensou, bom, até se eu pudesse dar uma dica, né, já para vocês aí, estudem o que é programação antes até mesmo de fazer uma faculdade, né? Porque a gente entrou na faculdade, como eu falei, e a gente não sabia muito bem o que ia ter lá, né? Então, isso, claro, várias matérias. Para quem quer ser programador. Não, óbvio, quem né? já sabe que que não quer ser programador, tu não vai nem olhar coisa de programação, mas se tu já tem essa ideia, né? Ou se tu já viu alguém falando, te indicando, começa a estudar algumas coisas por fora, entender o que é programação, como é que funciona isso, né? Tem um monte de conteúdo na internet hoje sobre isso, um monte de evento sobre isso, então não é difícil de tu ter uma ideia inicial e até mesmo de se aprofundar um pouco nos conhecimentos já. Por exemplo, pega o front-end ali, pega o HTML, pega o CSS, JavaScript e vai estudando já. Isso vai te dar uma ideia, uma base muito melhor, até mesmo na faculdade, e vai fazer com que tu aprenda mais da faculdade, aproveite mais a faculdade, né? Acho que a gente não aproveitou tanto a faculdade quanto a gente poderia, porque a gente não tinha muito conhecimento sobre o que eram aquelas matérias, enfim. E acho que é um ponto bem legal aí para vocês que estão querendo fazer uma faculdade, ou até mesmo fazer um curso, né? Já saber programação antes de entrar na faculdade vai economizar aí uns anos da vida de vocês. Porque qual é o objetivo da faculdade? De colocar no mercado de trabalho. Geralmente é esse, né? Então, se tu... Há controvérsias. Não, o objetivo da pessoa que entra na faculdade não é... O objetivo da pessoa que quer entrar na faculdade talvez seja esse. O objetivo da faculdade não é esse. Eu falei que é o objetivo da pessoa que está entrando numa faculdade. Não, tu falou da faculdade. A faculdade ela é mais pesquisa, né? Mais de... Não. Eu falei que o objetivo de quem quer entrar numa faculdade é conseguir um primeiro emprego. Tá, beleza. Foi isso que eu falei. O objetivo de quem quer entrar é o primeiro emprego, sim. Isso que eu falei. Então, se vocês estiverem entrando na faculdade com esse objetivo, se vocês já souberem programação, já vai economizar um tempo, porque a grande maioria das pessoas ela cria uma expectativa de que a faculdade vai te ensinar programação de uma forma extremamente aprofundada, que tu vai sair da faculdade programando muito e sendo um ótimo profissional, e a grande verdade é que muitas vezes isso não acontece, tá? Vocês criam uma expectativa de que vão sair programando, vão sair empregados, e às vezes tu sai da faculdade sem emprego. Foi o que aconteceu exatamente comigo. Eu saí da faculdade sem ter um emprego, sem saber programar quase nada. Porque a faculdade ela te mostra um monte de coisas, não só programação. Te mostra um monte de áreas e muito superficial. Quem tem que correr atrás é tu. Se tu correu atrás antes e tu entrou já na faculdade sabendo programação, tu poderia até conseguir teu primeiro emprego muito mais rápido. Então já economizaria bastante tempo aí de vocês para que vocês consigam virar um programador júnior, pleno e sênior muito mais rápido. Então foi basicamente isso, né? E aí o nosso primeiro contato com a área de programação, né? Como é que foi? Foi dentro da faculdade, óbvio. Então, a gente não fez isso que a gente falou. A gente não começou estudando com um curso por fora e depois foi fazer a faculdade. Ou conteúdos, né? Um monte de conteúdo de graça aí para estudar. Nem na época da faculdade a gente estudava muito com outros cursos por fora. Naquela época não tinha tanto curso que nem tem hoje, tanto produtor de conteúdo, de programação brasileiro. Tinha bastante conteúdo gringo, né? Mas de brasileiro não era tanto naquela época. Então... acabou que a gente teve esse primeiro contato da programação na faculdade, né? E foi bem difícil, assim, quando a gente começou, né? Na faculdade que a gente fez foi Java. Java não é uma linguagem muito fácil. A gente até viu umas outras antes, mais baixo nível, né? Para aprender a lógica ali, mas mesmo assim, né? Acho que é pior ainda, porque daí são linguagens mais baixo nível ainda do que Java. E a gente acabou meio que, tá, beleza.
aprendemos ali, fomos indo, pegamos muita ajuda com os amigos que sabiam muito mais que nós. E até a gente chegou a momentos assim que a gente pensou, tá, será que isso aqui realmente é para nós, né? Porque a gente não... Várias coisas a gente não entendia muito bem, a gente tinha que pedir ajuda pros amigos, enfim. Então, foi difícil, né? E quem tá fazendo faculdade hoje sabe do que a gente tá falando, né? E a gente sabe porque a gente... Enfim, a gente conversa com milhares de pessoas, de programadores hoje, graças ao nosso conteúdo, né? E a maioria esmagadora das pessoas que a gente conversa é sempre essas reclamações, né? Que, tô fazendo faculdade e não tô aprendendo nada, tô fazendo faculdade e quase não sei fazer um projeto sozinho, então tem muito isso, né? Mas não é culpa da faculdade em si, né? Que a faculdade é, como eu falei, o intuito dela maior é te ensinar ali as coisas que tu precisa aprender e saber, né? Mas num nível mais de pesquisa, mais de... Não é tão... Muitas vezes não é tão prático. E eu acho que a prática na programação ela é importantíssima, né? E as pessoas não têm muito essa noção, né? Principalmente quem não sabe nada no mercado de programação. A pessoa acha que é só tu aprender e decorar um monte de coisas. E daí tu vai estar bem. E não é, né? Isso a gente fala para todo mundo. Não é decorar. É praticar. É aprender o básico, os 20%, né? Que a gente fala lá do princípio de Pareto. E depois tu consegue fazer 80% do que tu precisa. E prática, né? Muita prática. A gente... Enfim, se vocês seguirem essa dica que a gente falou de fazer cursos por fora da faculdade, estudar com conteúdo por fora da faculdade, essa dificuldade que a gente teve de sei lá, lógica de programação, com as próprias linguagens mesmo na época, vocês já não vão ter tanto, porque vocês já vão ter visto isso. Por isso que a gente fala da importância de tu complementar teu estudo da faculdade com cursos por fora, com conteúdo por fora. Então, essa também é uma outra dica muito boa que vocês deveriam seguir, tá? Para não ter tanta dor de cabeça durante a faculdade, se tu decidir fazer uma, né? Então, beleza. Apesar de todas as dificuldades aí da faculdade, a gente conseguiu, né, se formar. Só que... E o mercado de trabalho, né? Como é que foi daí? Como é que foi o teu primeiro emprego? Como é que tu conseguiu o primeiro emprego? O teu primeiro emprego foi já na faculdade, né? No estágio. Mas como é que foi que tu conseguiu o emprego? Eu consegui um emprego... Eu fui numa esses órgãos, né, governamentais, que eu não me lembro como é que é o nome daqui, é o Sebrae, eu acho que é. CIE. Acho que é CIE, né? Pode ser. ser. No Brasil inteiro. Pode ser o CIE. E basicamente lá a gente fazia um cadastro ali, né, falava que estava na faculdade, falava que queria um estágio. Para tu entrar? Quanto tempo de faculdade? Não, foi o último ano ali, né. Nossa faculdade era 2 anos e meio. Acho que eu consegui ali 2 anos. No finalzinho da faculdade eu já estava estagiando, né? Mas hoje em dia vocês conseguem antes, né? Vocês não precisam esperar 2 anos para conseguir o primeiro emprego. Na nossa faculdade era assim. Já vejam na faculdade de vocês quanto tempo tu precisa estar cursando para poder fazer lá a faculdade, né? O estágio. Então vejam isso na faculdade de vocês e comecem o quanto antes, né? Essa é uma dica também importante, né? Quanto antes der para começar a procurar um estágio, comecem. Outra coisa, conversem na própria faculdade de vocês, peçam ajuda, né? Se eu não me engano, foi isso que eu fiz. Eu perguntei lá como é que eu poderia fazer para conseguir um estágio e daí eles me redirecionaram para o CIE, eu fiz o cadastro e uma empresa me chamou. Foi basicamente isso. E eu comecei a trabalhar daí, foi isso. Foi uns 2 anos depois de ter começado a faculdade num estágio, né? Eu terminei a faculdade sem trabalhar. Depois da faculdade, levou uns 6 meses para eu conseguir minha primeira bolsa de programação. Isso por quê, né? Por que tu não pegou um estágio na faculdade? Acho que eu tava meio inseguro com o que eu tinha aprendido. Eu tinha tentado pegar estágio, mas não consegui também. Não apareceu nenhuma oportunidade. E apareceu até algumas coisas, mas não era bem programação. E ainda bem que eu não peguei, porque daí senão eu teria, sei lá, ido para outra área totalmente diferente e talvez eu não gostasse. Mas depois eu consegui uma bolsa de programação mesmo. Então, mas é isso, né? Não dá pra fazer o que eu fiz, né? Muita gente sai da faculdade sem emprego. Não é muito bom. O ponto principal da faculdade eu acho que é o estágio. E as pessoas não aproveitam. Então, se tu tá na faculdade, de novo, tenta pegar um estágio quanto antes. Vai te ajudar muito depois, até quando tu acabar na faculdade, né? A conseguir um outro emprego.
Ah, mas eu não estudei o suficiente, não me sinto seguro. Tu nunca vai se sentir 100% seguro. Não tem como. Então é importante que tu comece logo de uma vez. Do jeito que dá e só pegar um estágio que seja minimamente direcionado pro que tu quer. Eu acho que daí é importante. Mas assim, se não for perfeito, um estágio perfeito, pega também porque não dá pra ficar escolhendo muito a tua primeira oportunidade. É melhor que tu pegue logo de uma vez. Mas enfim, apareceu essa bolsa, eu peguei. E aí esse foi o meu primeiro emprego de programação, que foi uma bosta. Já falei palavrão, mas enfim, foi muito ruim. Foi um emprego... Assim, eu aprendi ainda um pouco, mas o grande problema é que a minha equipe não era boa como iniciante. Não era um pessoal muito paciente, assim. Que é bem ruim para quem está querendo começar na área, né? Não ter uma equipe que te ajuda. Tanto é que hoje em dia a gente ajuda muito a galera, porque a gente sabe que o pessoal que está começando precisa de ajuda. Não tem... É óbvio isso, né? Só que muita gente mais sênior aí esquece que já foi júnior, né? E acaba não ajudando tanto. Então essa foi a minha primeira experiência. Foi boa porque moldou a forma como eu ensino até hoje, a forma como a gente trata até o DevQuest, nosso curso. Mas foi uma primeira experiência ruim. Tá? Depois eu fui para outra empresa, trabalhar com um colega meu da faculdade. E daí foi uma experiência melhor. Daí foi uma agência, inclusive eu fiquei nessa agência 4 anos, né? O Beto foi trabalhar nessa agência junto comigo depois, uns 2 anos depois que eu já estava lá. E daí nessa empresa a gente ficou bastante tempo, né, trabalhando lá. Só que daí a gente teve outro problema, né? Que também é uma coisa que vocês têm que se ligar. Não necessariamente isso foi uma coisa boa, né? É. Só porque a gente foi trabalhando lá um tempão, não quer dizer que a empresa era perfeita, né? Muito pelo contrário. Tinha problemas, e eu acho que um dos principais problemas foi esse, né? Que a gente não percebia, na verdade. Que a gente tava lá, beleza, só que a gente tava muito acomodado, fazendo sempre as mesmas coisas, só fazendo crude, não botando em prática nenhuma coisa nova, moderna. Enfim, né? No fim a gente estava trabalhando, mas estava ficando defasado pro mercado, né? De maneira geral. Crude, pra quem não sabe, é só aqueles sistemas de gerenciamento de conteúdo, né? Então, o site tinha um blog com artigos, o site tinha um cadastro de produtos, então era sempre mais ou menos cadastro, listagem de produtos, deleção de produtos, edição, isso é um crude, né? A gente pegou até projetos grandes, né? Projetos da Unimed, projetos bem grandes, assim, e bem complexos, mas a base, assim, dos projetos era mais ou menos sempre a mesma coisa, né? Então acabava que não tinha inovação, não né? tinha inovação, não tinha muito desafio, né? E tinha outro problema, né? Os prazos eram muito apertados. Então a gente até tentava inovar várias vezes. Às vezes a gente conseguia, às vezes não. Porque os prazos eles eram sempre curtos, né? Sempre tinha um projeto entrando e a gente tinha que fazer as coisas rápido, o mais rápido possível. Às vezes nem tinha layout e o nosso chefe já falava, vai fazendo o blog aí. Vai fazendo. Vai fazendo aí o back-end, enquanto eu vou fazendo essa parte aqui do front-end, sei lá, o design. Então era bem corrido, assim. E a gente estava acomodado, né? Eu acho o principal ponto. A gente estava numa zona de conforto, a gente estava ganhando relativamente bem. Tava ok, assim, pra nós. A gente não tinha nenhum tipo de ambição. Extra. A gente fazia as horas extras, fazia algumas coisas lá e, tipo, não era... E a organização da empresa nos incomodava muito, né? Outro problema é que os nossos amigos trabalhavam lá, né? Então a gente tinha uma equipe muito, muito entrosada. Eu acho que isso também foi uma coisa que a gente acabou fazendo com que a gente ficasse mais tempo lá. Mas daí a gente chegou um momento que a gente pensou, não, chega, né? Vamos entrar no mercado de novo, vamos fazer coisas mais interessantes. Entrar em empresas maiores, né? A gente estava numa empresa pequena, eu queria trabalhar em empresas maiores. E daí eu acabei saindo da empresa, 4 anos depois, né? E fui para uma outra agência, trabalhar com um amigo meu, né? Que também tinha trabalhado lá, nessa agência que a gente trabalhou. E aí eu fiquei nessa agência, e daí era remoto, né? Que já era um avanço para mim, porque daí eu já não precisava me deslocar, trabalhava de casa. Nessa época a gente ia para a empresa trabalhar, né? E daí já foi bom para mim, porque daí eu já conseguia estudar no tempo que eu me deslocava, fazer outras coisas, enfim, foi e ganhar a mesma coisa que eu ganhava antes, né? Então, para mim foi bom, mas começou a ter o mesmo problema de novo, né? Era uma agência que tinha os projetos ali, que eram sempre mais ou menos a mesma coisa, né? Daí bom, beleza, saí dessa empresa, né?
Fui saído, na verdade, fui demitido, porque era uma agência pequena que estava tentando criar um braço um braço da parte de desenvolvimento, porque não tinha antes, era só design, né? Só a parte de publicidade, design, enfim. E não era online, não era tanto da parte online, né? E eu acabei entrando para fazer a parte online, só que daí os clientes não tinha tanto cliente que acabou querendo fazer a parte online e acabou que a empresa ficou só com uma pessoa fazendo a parte de desenvolvimento e eu saí, né? Fui demitido, o que foi bom até na época, porque daí eu já consegui pegar o seguro-desemprego e fui fazer outra coisa. Fui procurar outra empresa. Daí eu queria trabalhar em startup. Daí eu consegui entrar numa startup dessa época. Esse que é o bom do desenvolvedor que está na área já há algum tempo, né? Tu não fica sem emprego. Tu dificilmente vai ficar sem emprego porque tem muita oportunidade. Muito é bom, né? Até quem é ruim. Eu já vi muito acontecer. Mas se tu é bom, a gente pode garantir que tu não vai ficar sem emprego. Se tu for um desenvolvedor ruim, a gente já não pode garantir, mas acontece também, né? Muitas pessoas que não são tão boas conseguem emprego porque a área está muito demandada, né? Tipo, precisando muito. Tem muita empresa pedindo... Antes do Cadu falar dessa parte, acho que eu vou falar um pouco como que foi pra mim também, né? Acho que dentro dessa empresa aí que ele falou, sim, a gente tava lá, tava muito estagnado mesmo. E eu acho que quando eu pedi pra sair de lá, eu acho que eu não tinha nem... Eu nem tinha outro emprego em mente. Eu só queria sair. E quando eu saí, eu fiquei muito feliz, assim, de ter saído, sabe? E não sei, acho que era uma coisa muito de... beleza, agora eu posso fazer outras coisas. Posso realmente focar em ter trabalhar de uma maneira diferente. E daí a gente começou a trabalhar... Foi nessa época que a gente começou a pensar em fazer freela, né? E daí foi nessa época que a gente começou a fazer freelas, né? Acho que logo depois que o Cadu saiu dessa empresa, que ele começou nessa startup, a gente começou ao mesmo tempo a fazer freelas para outras empresas, né? E a gente procurava as empresas e mandava e-mail para as agências, né? Vendia nosso peixe e a gente conseguiu alguns trabalhos. E enquanto isso, o Cadu trabalhava lá nessa startup e a gente fazia junto, né, nas outras horas que sobravam, essa parte de freelancer, né? E a gente tava curtindo até fazer isso, né? Até que tava legal, assim. Mas freelancer é aquilo, né? Às vezes, lidar com clientes é um saco, né? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta, mas a gente acha legal. Tem masoquista pra tudo aí. Depende do cliente também, né? Tem clientes bons, tem clientes que não são tão bons. Se tu quer trabalhar só com cliente bom, aí... Quem tá em Nárnia. Quem é bom consegue. Escolher. Se puder escolher, né? Mas mesmo assim, lidar com pessoas não é fácil e a gente, enfim, nos dava muito calote. Tinha muitas coisas assim que aconteciam, né? Que você quem tá querendo fazer freela tem que estar ligado, tem que estar esperto com isso, né? Porque acontece, né? Tu terminar todo o site e o cliente não te pagar, ficar enrolando. Teve cliente que a gente desistiu de cobrar, pra você ter uma ideia. Talvez a gente deveria ter insistido, talvez a gente deveria ter dado na justiça, talvez, né? Mas na época a gente nem pensou nisso. Tem que se ligar nessas coisas. Tem que fazer contrato, tem que se resguardar, né? Outra dica que a gente dá. Senão, se vocês não se resguardarem, ninguém vai fazer por vocês. Uma dica muito boa também, né? Cobrem sempre um valor na entrada, antes de começar a fazer qualquer coisa, e o resto depois, né? Na entrega ou alguns meses depois, porque isso dá um comprometimento até com o cliente, né? De, beleza, eu coloquei dinheiro, então eu vou até o final, eu vou pagar tudo, né? Às vezes tu fica, não, paga só quando eu terminar. Daí chega lá, tu termina, entrega e o cara não te paga. Então, é uma dica boa também. Então, essa época foi essa época do freelancer, né? A gente tava fazendo freela ali, beleza. E durante essa época eu comecei também a trabalhar numa startup. E nessa época do freela foi legal porque a gente estava trabalhando 4 horas por dia, né? Se não me engano. Só 4 horas por dia. E é bom, né? Isso é um ponto positivo da área de programação também, né? Tu pode pegar, às vezes, e trabalhar para empresas menos horas e ganhando bem. A gente ganhava uns R$4.000, eu acho, para trabalhar 4 horas. Nossa, tá ótimo, né? Comparado aí com o salário de outras pessoas, não tem nem comparação. E a gente usava o tempo livre para estudar, para fazer outras coisas. E só que daí chegou um momento que daí eu fui trabalhar nessa startup junto com o Beto. Sim, a gente trabalhou em várias empresas juntos, né? Só voltando, né? A gente estava então trabalhando em startups separadas.
e fazendo os freelas. Daí eu comecei a... Daí essa startup que eu estava, o Cadu veio pra cá, né? Porque a gente estava precisando de gente, pagava melhor, e daí ele acabou vindo. E também, acho que na que o Cadu tava, ele trabalhava com PHP, né? Sim, PHP. E na que a gente tava trabalhando com C Sharp. Então, E daí a gente sempre trabalhou com C Sharp, né? é. Na outra empresa que a gente trabalhou 4 anos era C Sharp. Então eu preferi ir para uma empresa que já mexia com C Sharp, que eu gostava mais e Pagava foi melhor isso, também. Pagava melhor. Aí a gente trabalhou 4 horas, nessa época também, nessa startup. E, enfim, daí depois dessa startup, eles precisaram que a gente trabalhasse 8 horas. Daí a gente já ganhava melhor, né? Já ganhava R$8.000, trabalhando 8 horas ali e tal, né? Acho que foi nessa época que a gente começou a entrar mais num nível sênior, assim. Então eu acho que demorou aí uns 7 anos pra gente virar sênior, talvez. Uhum. Né? Que é um tempo que eu acho que a gente poderia ter diminuído aí uns 2 anos. Se a gente não tivesse estagnado lá, estagnado naquela empresa. uns 2 ou 3 anos, tá? Então, se vocês seguirem as dicas aqui, não ficarem estagnados, se ligarem nisso, vocês conseguem virar sênior aí em 4 anos, 5 anos, com certeza. Ainda mais dependendo da empresa que vocês trabalharem. Mas é isso, a gente começou a trabalhar 8 horas, daí eu fui para São Paulo, né? Daí em São Paulo eu queria ter uma outra oportunidade de trabalhar com outras empresas de São Paulo, empresas maiores, né? As maiores empresas estão lá. E daí eu saí dessa empresa que eu estava, dessa startup, e fui tentar trabalhar numa empresa de São Paulo, né? Peguei uma empresa lá que era... Apliquei para um monte de empresas de São Paulo, né? Fiz umas entrevistas até, mas acabei não sendo chamado. Daí eu fui chamado para uma empresa que não era tão conhecida, mas que pagava bem. Aí em São Paulo, né, tu acaba ganhando melhor até. E Tu ganha melhor, mas tu gasta muito também. O custo de vida, né, é maior. Mas tu ganha bem, né, nas empresas geralmente. Então não chega a ser um grande problema para nós que trabalhamos com programação, né? Depende de onde tu vai morar também, né? Mas tem bairros muito caros, né? Quem mora em São Paulo sabe. Mas é isso, daí eu fui trabalhar nessa empresa, trabalhei 1 ano e meio lá, e depois eu fui chamado para uma empresa que eu queria realmente muito trabalhar, que é a Lambda. Inclusive, um beijo aí pro pessoal da Lambda. Boa empresa para trabalhar, tá? Se vocês quiserem. Já foi Great Places to Work várias vezes aí. Ainda é, eu acho. E então, é uma ótima empresa, eu queria trabalhar lá e eles me chamaram e eu fui, né? Para ganhar menos. Ganhar menos do que eu ganhava antes. Mas foi um passo importante porque eu aprendi muito lá dentro daquela empresa, muito sobre qualidade de software, né? Eles pregam muito isso. Então foi dar um passo para trás, né, de salário, para dar 2 para frente de oportunidade de crescimento. Então, se vocês puderem fazer isso também em algum momento da vida, considerem. Se vocês tiverem oportunidade de fazer, né, puderem fazer, né, não for comprometer a renda de vocês, a família, enfim, geralmente é bom. Eu fiz isso também, então são duas histórias aí, né, que provam que isso funciona. Na minha época foi mais ou menos assim também, né? Eu estava nessa empresa, startup, trabalhando 8 horas, que o Cadu falou, mas eu acabei ficando mais tempo que ele, né? Quando ele foi para São Paulo, eu fiquei trabalhando nessa startup e cheguei a ganhar mais de 12 mil reais por mês nessa empresa, né? Quase virei sócio. Só que daí era isso, né? Eu estava muito sobrecarregado, muito também fazendo sempre as mesmas coisas, né? Sem inovação. Daí eu pensei, não, vou sair e vou ir para uma outra empresa. Daí eu fui trabalhar na Warren, né? Empresa de investimentos. E foi uma ótima decisão, né? Talvez a melhor decisão, porque foi exatamente isso, né? Fui para lá também para ganhar menos, sem problema nenhum, né? Com isso eu já sabia que... isso que acontece, né, pessoal? Quando vocês não estão no mercado e vocês não estão ativamente ali, né, no mercado, eu digo, empresas, enfim, estão muito estagnados, quando vocês forem se recolocar, é meio que normal isso acontecer, né? Porque tu não vai entrar, por exemplo, tu é sênior. Isso acontece muito no mercado de programação, né? Tu é sênior numa empresa e daí tu quer se recolocar no mercado e daí, às vezes, na percepção da empresa que tu quer entrar, tu não é sênior, tu é pleno. Mas não porque as tuas habilidades, né? Mas é porque talvez a empresa precise de alguma habilidade mais técnica que tu não tem, tu acaba entrando como pleno. E não tem problema nenhum, né? Eu fiz isso, né? Nessa empresa que eu estava, eu era sênior. Eu fui para essa outra empresa
como pleno. Só que para aprender muito mais, né? E lá eu aprendi muito mais. Ainda estava trabalhando com C#, mas aprendi um monte de coisa nova, né? Moderna, realmente. A gente trabalhava com a bolsa, então tinha que aplicar muitas tecnologias novas e interessantes, né? E em 1 ano e meio eu consegui já ir para sênior de novo, né? E ganhando a mesma coisa que eu ganhava nessa outra empresa, né? 12, 13 mil. Então foi muito bom também e eu sabia muito mais, né? E já estava inserido no mercado. Só não fiquei lá mais tempo porque a gente saiu para criar, né, o Dev em Dobro e o DevQuest e tudo que a gente tem hoje. Mas se não, talvez, muito provavelmente eu estaria lá ainda e crescendo, né, junto com a empresa. E foi isso, assim, na minha carreira. Hoje eu estou, né, trabalhando full time aqui no Dev em Dobro, produzindo conteúdo, produzindo aula, enfim. E dando suporte e ajudando a galera, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer e sempre gostou. E não teria como entregar a qualidade que a gente entrega se a gente estivesse trabalhando em outra empresa e junto fazendo as coisas do curso e do DevQuest. Né? Quem faz isso no mercado, se vocês já viram os cursos dessas pessoas, você sabe como é que é. Né? A gente decidiu fazer um suporte muito mais de perto e para isso a gente precisou, né, de exclusividade para o DevQuest, para o Dev em Dobro. Mas é o que o Beto falou, se não fosse isso a gente estaria. Eu sempre quis trabalhar para o exterior, provavelmente eu estaria fazendo isso hoje. Seria o próximo passo, né? A gente já tem um bom nível de inglês, então trabalhar no exterior faria sentido. Mas é isso, né? Nossa história, ela serve para vocês verem que daria para a gente ter conseguido virar sênior mais rápido, com certeza. Né? Se a gente tivesse a mentalidade certa desde o início. Então, com todo o conteúdo que a gente passa aqui para vocês, a ideia é essa. Né? Se tivesse uma dica que a gente pudesse dar, que eu posso dar, é essa. A tua mentalidade tem que ser essa desde o início, de tu querer crescer. Se tu não quer isso, tá tudo bem também. Se tu tá estagnado e não quer agora, ok, a gente também já passou por isso. Mas tu tem que entender que se tu quer evoluir, tu não pode ficar estagnado. Senão isso vai voltar para te assombrar no futuro, muito em breve. Então, só tomar cuidado com isso. Mas se tu tiver a mentalidade de querer crescer desde o início, sem querer pular etapa, né? Tu pode querer ter a ambição de crescer e com calma, com paciência, sabendo onde focar a tua energia. Se tu seguir essa mentalidade, tu vai conseguir chegar muito longe, muito rápido. Tá? Então essa seria a dica que eu daria, assim, tentar direcionar a tua mentalidade desde o início. Acho que eu de dica daria, primeiro, se especializem, né? Não fiquem só porque vocês estão trabalhando na área, talvez já tenha pessoas que nos ouçam que já estão trabalhando. Não fiquem parados, estagnados. Sempre fiquem se atualizando, vendo um curso, se especializando em alguma coisa. A área de programação vocês têm que pensar como se fossem uma área de medicina. O médico ele está sempre indo em eventos, sempre aprendendo, sempre fazendo curso de especialização em alguma coisa. A nossa área também é muito assim, tem que fazer para ficar sempre, né, ali de acordo com o mercado e conseguir também trabalhar em empresas melhores cada vez mais. E eu acho que é isso, assim. Tinha uma outra que eu tinha lembrado, agora não me lembro. Mas enfim, é que dica para dar, a gente tem 1 milhão, né? A gente pode fazer outro episódio falando mais de como é que era, como eram esses empregos, né? Onde a gente estava, o que a gente fazia lá nesses empregos. E daí, se a gente fizer outros episódios, a gente vai dar mais dicas aí. Mas é isso, galera. A gente espera que tenha ajudado, que isso realmente te faça evoluir em menos tempo, tá? E não é uma corrida, mas é sempre bom tu conseguir evoluir e ver resultado olhando para a carreira das outras pessoas, tentando modelar o que elas fizeram de bom, tentando não cometer os erros que elas fizeram. Então, sempre tentem olhar para a carreira de outros programadores aí que vocês conhecem e tentar seguir os passos dessas pessoas, mas da forma de vocês também, só evitando cair nos mesmos erros, porque aí sim, né, um erro, se uma pessoa já cometeu e está te falando, se tu puder evitar, vai te adiantar muito o teu lado, né? Escorregar numa casca de banana uma vez, tudo bem, mas escorregar na mesma casca de banana 2 vezes... Exatamente. É difícil, né? Então, é isso. Espero que não tenha gostado. Toda terça-feira tem podcast, né? E toda quinta-feira tem live às 6.
Exatamente. Sigam a gente lá no Instagram também, @devindobro, que a gente responde caixinha todo dia. Se tu tá vendo no YouTube, se inscreve no canal e já deixa o like aí pra nos ajudar. E compartilha também esse podcast com outras pessoas aí que tu conhece, pessoas que querem ser programadores, talvez, ou pessoas que já estão programando. Compartilha aí. E que é sempre legal, né? Ver a história de outras pessoas, como é que foi, pra gente poder, que nem o Cadu falou, modelar. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Um abraço. Até mais. O próximo episódio. E cuidem-se. E até.